lugar, quero saudar aos nossos queridos irmãos, nossos amigos que estão nos assistindo, especialmente aos professores e alunos da Escola Dominical. Nós temos neste final de trimestre uma lição cujo título é, todos têm a sua lição aí, a verdadeira identidade do cristão. É um tema é um tema profundo e, por que não dizer, é um tema abrangente também. A verdadeira identidade do cristão. Então, para mim, é um prazer muito grande fazer esta abordagem juntamente com vocês que estão me assistindo. E vamos ver se podemos enriquecer o nosso cabedal teológico com respeito a esse tema que a Santa Bíblia realça de uma maneira muito boa. Eu quero ler a lição de domingo. Está escrita em São Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 27. Vamos ler. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, qual é o dia? O dia do juízo, o dia final, o último dia. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava alicerçado sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Meus amigos, a verdadeira identidade do cristão. Como é que podemos avaliar, analisar, divisar o verdadeiro cristão? Ora, o próprio Jesus nos diz, a laranjeira não dá caque, a bananeira não dá laranja, cada um produz a sua espécie. E os cristãos, a gente pode ver o fruto, a vida dele pelos seus frutos. Foi assim que Jesus nos ensinou. Ora, é uma coisa muito legal, muito fácil de identificar o verdadeiro cristão. Pela misericórdia de Deus, a gente conviveu neste meio, quero dizer, no meio dos cristãos, há 66 anos, convivendo no meio das ovelhas, e às vezes encontra um bodezinho berrando por ali. Quer dizer, é muito fácil de identificar.
Mas há pessoas que não se dão por conta. Vocês querem ver uma coisa? Um dia 3 homens se meteram, está escrito em Atos dos Apóstolos, se meteram a expulsar um demônio, mas eles não tinham capacitação nenhuma, ligação nenhuma com Jesus, e foram se meter, expulsar demônio de um homem. Aí o demônio falou, ora, eu conheço a Jesus, conheço a Paulo, mas vós quem sois? Vocês quem sois? Quem são vocês? E diz a Bíblia que se apoderaram daquele homem e tiraram a roupa deles e eles saíram nus. Que vergonha! O camarada se meter o que não é. Se meter o que não é. Que perigo! Então, meus queridos, o cristão é conhecido no céu, aqui na terra e lá no inferno. Os demônios identificaram o camarada que se meteu a expulsar demônio. A verdadeira identidade do cristão. A nossa lição, aliás, eu me alegrei bastante ao ter contato com esta lição que aborda esta característica tão linda, tão atual, um tema palpitante, um tema que é para agora, a verdadeira identidade do cristão. Ora, meus queridos, eu quando fiquei pensando, meditando neste tema, me veio tantas passagens bíblicas, e uma delas me falou bem forte, bem visível, bem real. Desculpe. Foi o seguinte, vocês se lembram da história de José? A vida de José foi uma vida de experiências não muito agradáveis entre os próprios irmãos dele. O ciúme, a inveja, tomaram conta dos seus irmãos e fizeram com que o coitado José fosse parar como escravo no Egito, foi vendido pelos seus próprios irmãos. E aí foi vendido para o Egito. Está lá o José, o nosso irmão José, o jovem José, foi para o Egito. José teve experiências muito duras, experiências que, claro que as nossas experiências nos capacitam a coisas maiores. Bem, vocês se lembram muito bem, ele foi parar como um escravo na casa do mordomo, do tesoureiro lá do Egito. Lá estava José. E a mulher do camarada se agradou do José. José era o dono era o mordomo. E ela começou a tentar o José. E por muitas vezes convidou o José para ir para a cama. E o José, com aquele caráter de cristão, de filho de Deus, com a sua lealdade ao Senhor, ele sempre rejeitou. Agora, imagine só, quando um dia o José vai tratar do serviço dele, porque ele era o mordomo, o moço da provisão da casa, tudo estava sob o seu domínio. Ele entra em casa, na casa de Potifar, e não tinha ninguém, só tinha a mulher. Naquele dia a mulher aproveitou para convidar ele mais uma vez, tentar o jovem José para se deitar com ela. E ele disse não,
Não. Todos nós sabemos o que aconteceu. Ela pega o José à força, leva para o quarto e o José se escapa. A raiva da mulher foi tanta por causa da atitude de cristão. Podemos dizer cristão porque naquele tempo não se conhecia esse termo cristão. Mas o José fugiu e ficou na mão da mulher alguma peça de roupa de José. E ela ficou tão endemoniada, tão tentada, que deu parte dele, fez o quadro ao contrário. Ela disse que foi ele que violentou ela, tentou violentar ela e fugiu. Ela gritou e fugiu e ficou às vestes na mão dela. Agora veja, meus queridos, um filho de Deus, um jovem fiel, um crente em Deus, um moço que adorava e obedecia a Deus. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, ó. Se não fosse essa prova, ninguém saberia do substrato do ser do José. Ninguém teria conhecimento. Veja só, ele era um homem sincero diante de Deus. O inimigo armou uma cilada para derrotar, para matar ele, para desmoralizá-lo. Mas ocorre que no substrato, no ser interior de José, havia pureza, havia obediência, era um verdadeiro, ele se identificava, hoje, ele se identificava como um verdadeiro cristão. Como eu já disse, usei esse termo substrato, o que tem lá no interior. O que tem lá no interior, o que está acumulado lá no interior, nesse momento se revela. Então, meus queridos alunos, não é de uma hora para outra que nós viramos a santinho, a crentezinho, a cristãozinho, mas deve ser uma vida pautada. A mesma coisa a oração. Não tem nada a ver com a nossa lição de hoje, mas tem gente que só vai orar na hora que está pegando fogo, na hora do temporal. Não, Jesus ensinou que tem que construir a casa sobre a rocha, porque quando vir o temporal, a casa não vai cair. Quer dizer, isso demanda tempo. Aliás, eu quero dizer para vocês que Deus trabalha com um fator muito importante. E esse fator se chama tempo. Não é de uma hora para outra que eu viro cristãozinho, que eu viro com uma identidade verdadeira de um cristão. Não, não é assim, da agora para daqui a pouco, não. Eu tenho que ter na esteira da minha história o meu testemunho de um verdadeiro cristão. Vocês estão vendo só o exemplo do José? Ninguém poderia descobrir a força interior que esse moço tinha se não houvesse aquela prova. Ele foi provado e, segundo os céus, ele recebeu a aprovação de Deus. Portanto, meus irmãos, não adianta querer se mascarar de cristão, porque há algumas características a observar. O cristão tem que demonstrar. Você é um verdadeiro cristão? A sua identidade é de um verdadeiro cristão? A nossa lição desta semana, nesse final de trimestre, e que apela, indica para esse tema tão importante,
a verdadeira identidade do cristão. Você tem que ter um lastro espiritual para se tornar um verdadeiro cristão. E, como eu disse, para se tornar um cristão, você não pode fazer que nem aqueles 3 camaradas que foi querer expulsar demônio em nome de Jesus de Paulo. Ora, que meninice, que ignorância espiritual. Quanta gente há por aí que se fazendo de crentezinho, de santinho, de cristãozinho, mas na hora H, ele cai fragorosamente. Cai como aquela casa que está aqui. Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correr os rios, assoprar os ventos e combater aquela casa. E foi grande a sua queda. Que tristeza, que horror. Às vezes, quando nós ouvimos assim, ó, pois é, o fulano de tal caiu, coitadinho e tal, era tão crentezinho. Isso não é bem verdade. Quando dizemos era tão fiel, tão crentezinho, não, isso não é verdade. Aqui está. Ele não construiu a sua casa, ele não construiu os seus comportamentos, as suas relações sobre a rocha. A rocha é Jesus, graças a Deus. A nossa rocha é Jesus. Porque no versículo anterior diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, aquele que escuta e não pratica, disse o autor da Epístola aos Hebreus, é semelhante ao que vai ao espelho, se olha e tal, mas saindo dali esquece até de como estava, como era. Bem, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O José edificou a sua casa sobre a rocha. E tantos outros servos de Deus edificaram a casa sobre a rocha. Vocês se lembram de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram levados escravos para o Egito. E o rei queria um grupo de jovens selecionados, e entre esses grupos de jovens selecionados para receber o alimento, a educação palaciana, estava esse servo de Deus. Mas esses 3, eles votaram no seu coração, na sua vida, não se contaminar com os manjares do rei. O manjar do rei era saboroso, era gostoso. Os manjares do rei era apetitoso e tentador. Aqueles manjares incluía vinho, incluía tudo que era de bom, porque o rei queria formar uma equipe de sábios, jovens vigorosos, jovens com saúde. Mas estavam esses 3 aí, ó. E eles assentaram no seu coração: nós não vamos nos contaminar com os manjares do rei. Agora eu pergunto para ti, jovem aluno da escola dominical, você que está todo domingo na escola dominical, você tem guardado a pureza da sua vida? Você menina, você jovem, você tem guardado a pureza moral, espiritual da sua vida, do seu corpo,
nos seus relacionamentos, são relacionamentos bons, de bom testemunho, ou você está se contaminando com esse mundão velho aí, cheio de pecado, de mal, o mundo dos desejos. E quando eu falo isso, o mundo dos desejos, eu me lembro de uma certa ocasião, na peregrinação do povo de Israel, o vulgo era um populacho que saiu junto com o povo de Israel do Egito. Mas não eram israelenses. Eles saíram junto para receber as bênçãos. Lá pelas tantas, aquele grupo que não era israelense, não era povo de Deus, não era pertencente à nação santa, tiveram desejos. Desejo de quê? Desejo de comer as carnes do Egito, os melões do Egito, a cebola do Egito, os pepinos do Egito. O que mais eles queriam é comer carne. Porque eles disseram, nós estamos comendo esse pãozinho aí, ó, esse pão vil aí. Este pão que era o maná. Imagine só, pão que vinha do céu todos os dias. E aquele populacho, aquela mistura de gente, contaminou o povo de Israel. E foram a Moisés dizer, ô Moisés, nós queremos comer carne. Esse pãozinho vil e nojento aí não queremos mais. Imagine só, que profanação, que pecado. Deus dando bênção para eles e eles rejeitando. Isso era verdadeiro cristão? Absolutamente não. Sabe o que aconteceu? Todos os leitores da Bíblia sabem. Moisés ficou um pouco preocupado por causa dessa atitude negativa do seu povo. Voltou-se para Deus e entregou nas mãos do Senhor. E o Senhor disse, olha, Moisés, é o seguinte, esse povo não te rejeitou a ti, mas eles estão rejeitando a mim. Então é o seguinte, eu vou dar carne para eles. Amanhã vai vir carne para eles. E não é que veio mesmo. Vocês se lembram dessa passagem bonita? Veio cordonizes, aves. Aves, segundo a lei, limpas, aves limpas. E eles comeram. Mas comeram que saía pelo nariz, diz a Bíblia. Claro que é um termo bem forte, né? Para dizer que eles satisfizeram aquele desejo. E sabe o que aconteceu? Aquilo não trouxe saúde para eles, não. Aquilo trouxe morte. E aquele lugar ficou chamado Kibró Hatavá, que quer dizer sepulcro dos desejos. Quanta gente está morrendo no sepulcro do desejo? Quanta gente? Por quê? Fazendo aliança com coisas imundas, com coisas impuras, profanando a casa de Deus, profanando o púlpito, profanando os momentos de louvores ao Senhor, porque eles não têm nenhuma habilitação, eles não são cristãos verdadeiros, são os mascarados. Eles foram contaminados. E sabe, nessa semana, eu passei a semana pensando muito nisso aí, a identidade do cristão verdadeiro. E eu e você temos capacidade de nos tornar cristão verdadeiro, sincero. Sabe por quê? Você vai dizer, mas isso aí aconteceu com ele, com os apóstolos, que eram os santos do Senhor, mas eu vivo nesse mundo cão aqui, não, eu tenho que participar das coisas do mundo, senão eu vou virar careta. Careta o quê, rapaz? Não pense assim. Você tem todas as condições de ser um santo de Deus.
todas. Um cristão verdadeiro. Sabe por quê? Eu digo isso porque a própria Bíblia está me dizendo. Deus pôs em todos nós um elemento que não é dos 5 sentidos, os cinco sentidos de nossa vida, que se chama consciência. Consciência. Quando você vai meter a mão aonde não pode meter, a consciência logo acusa. Quando você mente, a consciência logo te acusa. É ou não é? Claro que é. Assim diz a palavra de Deus. Então você pode ser um cristão verdadeiro, porque você tem esse elemento consciência. E a consciência está embutida na fé. Que maravilha, que é um mistério de Deus. Então você não pode dizer, não, mas isso aí os santos, porque viveram junto com Jesus e tal. Viveram junto com Jesus, mas se lembra de Pedro? Se lembra? Aí está a figura. O homem que era muito afoito, muito nervoso. Quando Jesus estava lavando os pés do discípulo, ele olhou assim e disse, não pode ser isso aqui está errado. Jesus está errado. Ele disse, não, Senhor, tu pode lavar todo mundo, mas menos de mim. Por que, Pedro? Não, tu não me lavarás os pés, não. Aí Jesus, olha, Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Aí o nervoso, Pedro diz, Senhor, lava-me todo, me lava a cabeça. Não, Pedro, que é isso, rapaz? Não precisa lavar a cabeça, as mãos, porque você já está limpo pela palavra. Você só precisa lavar os pés. O que indica isso para mim e para você? Indica a nossa caminhada. Indica a nossa caminhada. Em qual caminho você está andando? Caminho do bem? Você não está que nem aquele populacho que acompanhou Israel, cheio de desejo, cheio de murmuração, cheio de reclamação. E você sabe, eu vou dar mais uma informação, aliás, está na Bíblia, que aquela geração murmuradora, profanadora que saiu do Egito, não entrou em Canaã. Você sabia disso? Nenhum. Veio outra geração que entrou. A Bíblia diz, por causa dos seus pecados, por causa das suas mentiras, por causa das suas murmurações. Não murmure. Dê fruto. Nós damos graças a Deus. Damos graças a Deus por essa lição, última lição. Parece que o que eu falei não está aqui dentro da lição, mas está assim, está assim. Eu não saí do tema. O verdadeiro cristão. Esta trecho que eu li está inserido dentro do Sermão do Monte, o conhecido Sermão da Montanha. E você sabe que aquele Sermão da Montanha que leva alguns capítulos e que Jesus dá explicações, Jesus dá ensinamentos dentro do sermão, dentro da sua fala, dentro da sua homilia, dentro da sua prédica. Pois é, ali está, vamos dizer assim, todo o esquema do reino de Deus. Todo. Se você ler todo o capítulo e obedecer todos os capítulos do Sermão do Monte, você será um verdadeiro filho de Deus. Você será um verdadeiro cristão. O Sermão do Monte é a plataforma. É a plataforma da convivência no reino dos céus. Aprenda, aprenda, aprenda. Leia o Sermão do Monte. É a plataforma, é as condições sine qua non, é as condições únicas para
se conviver dentro do reino dos céus. Oh, maravilha! Então eu tenho no Sermão do Monte todas as informações. E entre elas está essa de hoje. Falso cristão. Existe falso cristão? Mas é claro que existe. E como tem falsos cristãos? Mas o meu desejo profundo do meu coração, você que é membro da igreja, você que é aluno da escola dominical, você que está fazendo uso desta lição bíblica, esta lição abençoada, que os nossos companheiros, servos de Deus, está levando você a meditar neste final de semana, cujo título é A Verdadeira Identidade do Cristão. Eu desejo a você muito sucesso, que realmente você seja um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão não admite as coisas deste mundo. Os discípulos, diz a nossa lição, não serão julgados pelo que dizem ou pelas maravilhas que fazem, mas pelo caráter vivenciado neste mundo, está vendo? Eu volto de novo a nos lembrar do o José do Egito, aqueles 3 moços que foram para a Babilônia. Sim, os discípulos não serão julgados pelo que dizem ou pelas maravilhas que fazem, mas pelo caráter vivenciado neste mundo. Quando eu fico maravilhado quando eu estou lendo aqueles sinais que Moisés, junto com Arão, fez diante de Faraó. Você sabe que os 3 primeiros sinais, os sábios do Egito fizeram também, mas que barbaridade! O primeiro foi aquele do bordão, no cajado de Moisés, que virou serpente. Todo mundo se assustou. E sabe que os sábios fizeram isso também? Os encantadores de Faraó fizeram um pedaço de pau virar serpente. Como é que pode? Mas foram 10 os sinais. Esses eram 3. Com seus encantamentos, com as suas ligações com os demônios, fizeram 3. Depois não puderam mais. E é assim. Você até pode ver aí alguém imitando o curador, né? Com suas misuras, com seu jeito, com a sua crendice, com a sua crença. E dizer que é de Deus. Não é de Deus não, rapaz. Não vá atrás. Cuidado, cuidado. Veja os frutos que essas pessoas estão dando. Por seu fruto conhecereis. Eu disse inicialmente que a laranjeira dá laranja, não dá banana não. Bananeira não dá laranja. E nem a laranja dá banana. Pelos frutos vocês conhecem. Então, meus queridos irmãos, nós estamos chegando para o fim dessa nossa palestra, junto com você, desejando a você que neste domingo, quando se trata desse momentoso assunto, no mundo de tanta falsidade, no mundo de tanta imitação, que você realmente... Eu até aconselharia a você a ler todo o Sermão do Monte. Ali tem coisas maravilhosas, tem ensinamentos práticos, tem ensinamentos que é próprio do cristão, é próprio para mim e você realizar. E podemos ser, sim, filhos de Deus, sinceros cristãos, verdadeiros cristãos. Podemos ser, sim, e vencer todas as vicissitudes deste mundo, desta vida. E eu disse e repito mais uma vez para vocês, aluno, Deus nos dotou de consciência. Esta consciência introduzida dentro do nosso ser
é que nos ajuda a diferenciar o santo do profano. É a consciência. E todos nós somos dotados de consciência. E essa consciência vem de Deus. E nós podemos discernir. Quando você erra, a sua consciência, pá, aperta o botão vermelho. Agora, se a sua consciência agora está intranquila, você não vá adiante. Não vá adiante. Nessa sua vidinha de querer imitar cristão, não vá adiante. Porque um desastre pode acontecer. A casa pode cair. E o ruído e a desgraça desta casa vai ser muito forte, muito feia e desagradável. Nesse dia é dia de reflexão. Eu quero ser um verdadeiro cristão. Eu quero me identificar com Cristo. Aleluia! Faz muitos anos que eu sigo esse Jesus tão bom, um amigo tão meigo que nos recebe todos os dias. Falamos com ele nos responde, ele nos instrui. Como é que pode? Pode sim, claro que pode. A palavra nos incentiva a buscá-lo. Então, meus queridos, eu quero te desejar as mais ricas bênçãos de Deus. Seja um verdadeiro cristão, sem máscara de cristão. Isso aí chega uma hora que cai tudo por terra. Cai por terra. Deus os abençoe mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém e amém.